destruição do templo e da cidade, e também sinais da sua segunda vinda e da consumação do século. A expressão consumação do século significa fim do mundo. Jesus havia dito certa vez: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. E agora os discípulos perguntam: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então a consumação do século está associada à segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, o mundo acaba. Mas acaba e começa. É o fim e o começo. É o fim do pecado, do sofrimento e o começo da eternidade com Cristo. A eternidade sem sofrimento. Porque a pessoa que aceita Jesus, a eternidade já começa no coração. Mas sem sofrimento é quando Jesus voltar. Então as duas coisas eles perguntaram para Jesus. Os sinais da destruição de Jerusalém, quando aconteceria a destruição de Jerusalém e do templo, e sinais da vinda de Jesus. Jesus respondeu as duas perguntas e atrelou uma à outra. Ou seja, como foi a destruição de Jerusalém, tem tudo a ver com como será a destruição do fim do mundo nos últimos dias. E é o que veremos agora. Como foi a destruição de Jerusalém, da cidade, e depois atrelado à segunda vinda de Jesus, os últimos acontecimentos e o fim desse planeta. Amigos, olha bem para cá. Jesus precisa voltar. Diz a palavra que o ser humano vai de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enquanto o pecado reinar, irmãos, a corrupção vai reinar. A degeneração da raça humana vai reinar. Ao contrário do que muitas pessoas afirmam que o ser humano evoluiu, foi o contrário. É uma queda. Olha a questão moral para você ter uma ideia. Eu digo de relacionamentos, a moralidade humana, casamentos, a questão da sexualidade, a violência e assim por diante. A gente vai chegar nisso, mas vamos começar lá em Jerusalém. Então, abra a sua Bíblia. Agora no livro de Lucas, capítulo 19, e o versículo 41, por favor. Lucas, capítulo 19, versículo 41. E vamos à descrição bíblica de como foi a destruição de Jerusalém. Lucas, capítulo 19, e o versículo 41 até o verso 44. Presta atenção nesses versos. Lucas, capítulo 19, versículo 41 em diante. Posso ler? Está escrito: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Olha o 42. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ou seja, esses versos se ligam a Mateus 24, quando Jesus disse que no templo não ficaria pedra sobre pedra. Só que ele fala agora da cidade. Então a destruição do templo e da cidade estão aqui. Era um domingo de manhã. Montado em um jumentinho, Jesus fazia sua entrada triunfal em Jerusalém. Era costume dos reis que tomavam posse de determinado reino entrarem montado em jumentinho. E Jesus é o rei. Jesus, irmãos, veio para reinar. O reino da graça. Reinar no seu coração e no meu coração. Mesmo em meio aos sofrimentos, Jesus quer reinar
no seu e no meu coração. Jesus afirmou: em mim vocês terão paz. No mundo aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o reino da graça. Jesus reinando mesmo em meio aos sofrimentos. É paz em meio às tempestades. Quando Jesus voltar segunda vez com seus milhões de anjos, aí vem o reino da glória, onde nunca mais o sofrimento vai imperar e nunca mais haverá pecado. Mas por enquanto é o reino da graça. Jesus é o rei e ele está fazendo sua entrada triunfal. E você sabia que havia muita gente cantando hosana ao rei, ao descendente de Davi, ao filho de Davi? As pessoas colocavam ramos e roupas para Jesus atravessar com o jumentinho. As pessoas estavam ali louvando e bendizendo o nome de Deus. E sabe quem eram essas pessoas? Ex-cegos, ex-surdos, ex-leprosos. Pessoas que foram curadas e libertas pelo poder de Jesus Cristo. Irmãos, é natural do coração humano regenerado glorificar o Senhor. Aquele que é liberto para glorificá-lo, é liberto para exaltá-lo e dizer hosana, glórias ao nome de Jesus, o rei. E sabe quem puxava o jumentinho? Lázaro, aquele que Jesus, com a sua voz potente, disse: vem para fora. Irmãos, a pessoa que é ressuscitada do pecado, porque pecado é morte, só tem uma coisa a fazer, é glorificar o nome do Senhor. Você sabia que é desse episódio que a Igreja Católica tirou o Domingo de Ramos? E tem o benzimento dos ramos. Minha mãe ia na missa e o padre benzia o ramo e a gente levava para casa o ramo benzido. Aí quando tinha tempestades, minha mãe abria a janela com muito cuidado e jogava o ramo. E não é que a tempestade passava? É baseado nisso. Mas irmãos, olha aqui, objetos não pegam consagração. Tem igrejas que ungem água. Não existe isso. Quando aquela mulher tocou no manto de Jesus e foi curada na hora do seu fluxo de sangue, não foi o manto de Jesus, foi a fé em Cristo. Quando a tempestade passava, não era o ramo, era a fé da minha mãe. Deus honra a fé da pessoa. Mas objetos não pegam, eu vou consagrar esse microfone, quem tocar ali vai ser curado. Mentira. Não tem nada a ver. E Jesus, irmãos, fazia sua entrada triunfal. De repente ele para e o seu semblante muda. Fica triste e lágrimas vêm em seu rosto. Pouquíssimas vezes a Bíblia afirma que Jesus chorou. Uma delas foi justamente na morte de Lázaro. E agora na sua entrada triunfal em Jerusalém. E por que Jesus chorou? Sabe por quê? Olha aqui. Ele viu a condenação de um povo que estava rejeitando a ele. Muitas e muitas oportunidades haviam sido dadas àquele povo. O povo de Jerusalém, o povo judeu. Mas infelizmente eles estavam desperdiçando. E Jesus exclamou: se tu conheceras, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence. Mas isso está oculto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Te apertarão cerco, te arrasarão. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Olha bem para cá. Se Jesus fizesse hoje uma entrada triunfal na região leste de São Paulo, ele se alegraria ou choraria? Se Jesus fizesse hoje uma entrada triunfal na sua casa,
nos quartos da sua casa, ele se alegraria ou choraria? Se Jesus hoje pudesse ver, e ele pode, eu estou usando uma linguagem para você entender, o que você vê na internet, o que você assiste, o que você lê, ele se alegraria ou choraria? Olhando suas decisões hoje, olhando o caminho que você está andando hoje, o caminho que você está hoje, Jesus se alegraria ou choraria? Olha aqui, tem uma frase que fala assim: eu serei o que estou sendo. Isso vale para casal de namorados. Ah, pastor, ele vai mudar um dia. Se não mudar agora, não aceite. Eu serei o que estou sendo. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Irmãos, era praticamente a última oportunidade para aquele povo. E Jesus chorou. Imagine o rei do universo chorando. Jerusalém um dia seria destruída, mas não era uma destruição comum, você vai ver agora. Quer ver? Abra sua Bíblia agora, fazendo um favor. No mesmo livro de Lucas, capítulo 21, verso 20. Vire apenas uma página, capítulo 21, versículo 20, em diante. Veja mais relatos sobre a destruição da cidade e também do templo de Jerusalém. Lucas 21, versículo 20. Posso ler? Está escrito: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Verso 21. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Olha o verso 23. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até aí. Jesus, irmãos, voltando no verso 20, ele advertiu. Olha como Jesus é maravilhoso e anuncia os sinais para que o seu povo que estava dentro da cidade fugisse a tempo. E quem estivesse fora não entrasse na cidade. Quando vocês virem Jerusalém cercada, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E aí Jesus continua: os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver dentro da cidade, saia. Mas quem estiver fora, não entre. E ele continua: mas irmãos, prestem atenção. Quando vocês virem Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, chegou a sua devastação, então fuja. Aí vem a pergunta: como é que alguém vai fugir sendo que a cidade está cercada? Jesus está pedindo algo aparentemente, impossível. Quando vocês verem Jerusalém cercada, quem está dentro saia. Mas como é que vai sair? Só que Jesus, irmãos, é Jesus. Ele sabe tudo o que faz. Pode obedecer tranquilo que ele sabe o que fala. Irmãos, prestem atenção. Essa fala de Jesus aconteceu cerca de 40 anos antes da destruição de Jerusalém. Mais ou menos. Porque a destruição aconteceu no ano 70. Ele morreu no ano 31 com 33 anos e meio. Então, mais ou menos uns 30 anos, 30 e poucos anos. Agora, veja como que aconteceu. Presta atenção. No ano 66, por volta do meio desse ano, um general romano chamado Séstio, com seu exército, cercou Jerusalém, e a sua intenção era invadi-la, matar os judeus e destruí-la. Essa era a intenção de Séstio. E o cerco, irmãos, demorou pouquíssimo tempo. Por uma razão ou outra, até agora desconhecida pela história, Séstio bateu em retirada.
resolveu não invadi-la. Foi a deixa para os cristãos, porque havia muitos cristãos judeus, como resultado do Pentecostes e de outras conversões, em Jerusalém. E se lembraram da advertência de Jesus. Quando vocês virem Jerusalém cercada, sitiada, fujam. Mas como é fugir? Aí quando Céstio bateu em retirada, eles aproveitaram e fugiram. Todos os cristãos fiéis que creram na advertência de Jesus fugiram. E aí passa 3 anos e meio. No ano 70, veio outro general romano chamado Tito. Aí foi fatal. O cerco, irmãos, demorou meses. Quem estava dentro não podia sair. Quem estava fora não podia entrar. Não tinha jeito. E Tito não queria invadir. Ele queria que os judeus se rendessem. Mas os judeus não se rendiam. Sabe o que ele fazia para tentar fazer eles se renderem? Eles pegavam judeus e crucificavam lá fora. Porque a cruz foi inventada por Roma. E muitos eram crucificados lá fora. Só que os judeus não se rendiam. Aí Tito invadiu. E foi matando um monte de gente. E milhares, não digo milhares, mas muitos judeus entraram no templo. E disseram que Tito não nos pega. Porque aqui é sagrado. E Tito não queria invadir o templo. Tito, com seu exército, se acampou dentro da cidade, só que fora do templo, obviamente. E tentando ainda fazer com que os que fugiram para lá se rendessem. Não adiantou nada. Irmãos, numa madrugada, um judeu saiu do templo e atacou um romano. Foi a gota d'água. Mesmo sem a expressa ordem de Tito, os romanos se levantaram e entraram no templo. E mataram os judeus. E destruíram tudo. E não ficou pedra sobre pedra. Eles queimaram o templo. Ou seja, a profecia se cumpriu. Irmãos, esse cerco de Jerusalém foi tão tenebroso. Jesus disse assim, ó, ai das grávidas. Porque o cerco demorou meses. A alimentação foi acabando. Guerra é uma, com perdão da palavra, é uma desgraça. É coisa horrível, irmãos. A gente não sabe o que acontece nas guerras. E sabe o que diz a palavra de Deus? O texto é bem forte. Mas, irmãos, é só para você ter uma ideia que com o inimigo não se brinca. Com o pecado não se brinca. Tem como colocar na tela, fazendo um favor, Jeremias 19, verso 9? Jeremias capítulo 19 e o versículo 9. É uma profecia do que aconteceu depois. É forte. Falosei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas. E aí continua o texto. Irmãos, muitas mães, para não comer o próprio filho, trocava. Foi assim. Estou inventando? Flávio Joséfo explica isso direitinho. Um historiador contemporâneo da destruição de Jerusalém. Irmãos queridos, quando Jesus Cristo adverte, obedeça, abandone o pecado. Abandone a velha vida, porque depois de 1000 anos, como nós estudamos ontem, virá a destruição final desse planeta. Irmãos, os judeus saíram do templo a tempo, né? Graças a Deus, eles fugiram e foram dispersos para muitas nações. Houve a dispersão. Houve muita aflição nessas perseguições que o povo de Deus passou a partir da destruição de Jerusalém. Agora, irmãos queridos, o que aconteceu no templo de Jerusalém, o que aconteceu na cidade, tem tudo a ver com o que vai acontecer nesses últimos dias. Irmãos, essa igreja é linda, mas um dia será destruída. As nossas casas, prédios, tudo será destruído. Queira você ou não. Aceite você ou não. E não é Deus que é mau. É necessário. Porque um dia Deus vai refazer tudo.
Ele foi preparar mansões para você. Não se apegue aos bens materiais. Você viu o que aconteceu na Colômbia? Foi essa semana, não foi? Irmãos, é uma cena. De repente começa a cair tudo. Um terremoto. 7,4. Na rua as pessoas ficavam assim, balançando. Na Venezuela, que é um mês e pouco atrás. No Japão. Não adianta você se apegar aos bens materiais. O chão que a gente pisa agora, em dado momento, ele pode sumir. Irmãos, a sua segurança está em ter o nome no livro da vida. E perseverar até o fim. Agora, irmãos, nós vamos na sequência, em ordem cronológica, até chegar a esses últimos dias. Embora já falamos de terremotos. Mas veja, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e o verso 29. Mateus 24 e o verso 29. Mateus capítulo 24 e o verso 29. Olha o que diz. Mateus capítulo 24 e o versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, daquela perseguição, vírgula, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Até aí. Nós temos aqui, irmãos, primeiro, escurecimento do sol, escurecimento da lua, e temos também a queda das estrelas e os poderes do céu sendo abalados. 4 sinais em apenas um verso. Sol, lua, estrelas e os poderes dos céus sendo abalados. Mas agora a gente vai ver um outro sinal atrelado a esse, que está em Apocalipse capítulo 6, por gentileza. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Aí você vai ver um quinto sinal. 4 de Mateus 24, 29 e mais um aqui acrescentado. Observe. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande, é esse o sinal que acrescenta, que não está lá em Mateus. Por quê? Acrescenta, porque agora repete de Mateus, quer ver? Olha, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Até aí. Então acrescenta esse grande terremoto. Aí ficaria assim, olha, o terremoto, escurecimento do sol, lua, queda das estrelas e os poderes do céu sendo abalados. Irmãos, preste atenção agora, quando aconteceu isso. Nós vamos usar os slides. Eu não gosto de ler em sermão, mas eu vou ler algumas coisinhas para você ver o que aconteceu. Pode pôr os slides fazendo um favor? Para a gente ler o que aconteceu aqui. Nós temos as datas aqui. Escurecimento do sol, 1780. Da lua, na mesma noite, 19 de maio. Depois tem 13 de novembro de 1833 e 1755. Eu não vou avançar aqui em detalhes, porque eu não vou... Esse aqui fez um ateu, confesso, né, Stephen Hawking. Mas eu vou passar isso aqui, porque eu vou direto no assunto, senão a gente não sai daqui hoje. Olha aqui, ó. Nós lemos Mateus 24, de 1 a 3, ok? Você se lembra da fala de Céstio, antes de Tito? Está aqui a fonte. Ó, Céstio Galo e os exércitos romanos cercaram a cidade. Aí tem toda a citação, não vou ler não. Ok. Aí lemos Mateus 24, 29, Apocalipse 6. Ok. Presta atenção agora. Em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano 1755, o mais terrível terremoto que já se registrou. Ponto final. Posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, Portugal, né? Estendeu-se pela maior parte da, olha aí, Europa, África e América do Norte. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda.
abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída. E a pequena distância de Marrocos, foi tragada uma aldeia de 8 ou 10 mil habitantes. Assim, ó. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Foi na Espanha e Portugal que o choque atingiu a maior violência. Disse que Cádiz, a ressaca alcançou a altura de 20 metros. Montanhas, aí entre aspas, algumas das maiores de Portugal foram impetuosamente sacudidas, como que até aos fundamentos. E algumas delas se abriram nos cumes. Agora um vulcão entrou em erupção lá, na Colômbia, devido ao terremoto. Aí fala cumes, está vendo? Os quais se partiram e rasgaram-se de modo maravilhoso, sendo delas arrojadas imensas massas para os vales adjacentes. Disse terem saído chamas dessas montanhas. E está aí a fonte, ó. Não é invenção minha, não. Em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sob o solo e imediatamente depois, violento choque derribou a maior parte da cidade. No lapso de mais ou menos 6 minutos, pereceram 60 mil pessoas. O mar, a princípio, se retirou, deixando seca a barra. Voltou então, levantando-se 12 metros ou mais acima do seu nível comum, tsunami. Entre outros acontecimentos extraordinários que se refere terem ocorrido em Lisboa durante a catástrofe, esteve o sossobro do novo cais, construído inteiramente de mármore, com vultuosa despesa. Grande número de pessoas ali se ajuntaram em busca de segurança, sendo um local em que poderiam estar fora de alcance das ruínas que tombavam. Subitamente, porém, o cais afundou com todo o povo sobre ele, e nenhum dos cadáveres jamais flutuou na superfície. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da 1/4 das casas. 2 horas depois, aproximadamente, irromperam incêndios em diferentes quarteirões e com tal violência se alastraram pelo espaço de quase 3 dias, que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, em que as igrejas e conventos estavam repletos de gente, muito pouca da qual escapou. O terror do povo foi indescritível, ninguém chorava, porque o negócio foi além. Estava além das lágrimas, corriam para aqui e para acolá, em delírio, com horror e espanto, batendo no rosto e no peito, exclamando: misericórdia, é o fim do mundo. Mães esqueciam-se de seus filhos e corriam para qualquer parte, carregando crucifixos. Infelizmente, muitos corriam para as igrejas em busca de proteção, mas em vão foi exposto o sacramento. Em vão as pobres criaturas abraçaram os altares, imagens, padres e povo foram sepultados na ruína comum. Calculou-se que 90 mil pessoas perderam a vida naquele dia fatal. Está aí a fonte. Isso, o terremoto de Lisboa, em 1755. Agora veja o escurecimento do sol, em 1780. Olha aí. Parece que teve um eclipse agora, né? Foi ontem, né? Foi solar. Agora veja isso aqui, irmãos. Alguém fala: pastor, foi eclipse? Você vai ver, não foi não. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento, como a dá uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor. Alguém pode falar assim: pastor, não foi um eclipse? Não foi, por 2 motivos. Para que haja um eclipse, irmãos, do sol, a lua tem que estar interpondo-se entre o sol e a terra. Mas naquele dia estava totalmente oposta e durou quase o dia inteiro. Um eclipse não dura o dia inteiro. Quer ver? Olha aqui na tela.
único ou quase único em sua espécie, pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780. De inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis em Nova Inglaterra, região dos Estados Unidos. Esse astrônomo chamado Herschel, um astrônomo inglês, ele fala assim, ó: o dia escuro da América do Norte foi um dos mais extraordinários fenômenos da natureza, que será sempre lido com interesse, mas a ciência é incapaz de explicar. É por isso que é um sinal da volta de Jesus. Que o dia escuro de 19 de maio não foi o resultado de um eclipse, é fácil estabelecer pela posição que respectivamente ocuparam nessa ocasião o Sol, a Lua e a Terra. O eclipse do Sol só é possível mediante a interposição da Lua entre o Sol e a Terra. A 19 de maio de 1780, a posição da Lua em relação à Terra era justamente oposta à do Sol, o que tornava absolutamente impossível um eclipse desse astro. De resto, a escuridão motivada por mero eclipse não teria sido tão densa, nem poderia ter a duração que teve esse fenômeno. Está aí, ó. E agora veja o escurecimento da Lua. Foi na mesma noite de 19 de maio. Posto que às 9 horas daquela noite a Lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois de meia-noite, as trevas se desvaneceram, e a Lua, ao tornar-se visível, tinha aparência de sangue. Primeiro escureceu 100%, depois aparência de sangue. E aí vem a queda das estrelas, que aconteceu em 13 de novembro de 1833. A chuva de estrelas mais esplêndida e espetacular presenciada pela humanidade durante os tempos históricos foi a da noite e madrugada do dia 12 de novembro, já para o dia 13, de 1833, na qual, por espaço de 4 horas, o céu ofereceu o sublime espetáculo de uma conflagração universal. A região do globo mais bem localizada para presenciar esse fenômeno foi a América do Norte. Enfim, meus amigos, as profecias se cumprem ao pé da letra. Pode passar o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Tem mais coisa, mas eu vou adiantar aqui. Ok. Isso aí pode tirar da tela, fazendo um favor. Amigos, agora, para a gente fechar o assunto de hoje é bem mais curto. Olha bem para cá. Nós vamos ver agora algumas coisas que você vê ao vivo e a cores pela internet. Vamos ver o relato bíblico. Porque escurecimento do sol, lua, queda das estrelas e esse terrível terremoto já é história. Agora, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Por favor. Mateus, capítulo 24. E vamos para o versículo. Vamos diretamente, irmãos, para o versículo 4. Mateus 24, verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações,
então virá o fim. Amigos, quando diz a palavra que tudo isso é o princípio das dores, no verso 8, olha aqui para frente fazendo favor. Princípio das dores. Princípio das dores. No original grego, essas dores, sabe do que é? Dores de parto. Trabalho de parto. Presta atenção no que vamos dizer. Irmãos, vou usar uma ilustração para você entender o que está acontecendo hoje. A minha esposa, quando estava grávida da nossa filha, a gente morava em São José, Santa Catarina, divisa com Florianópolis. E ela estava no 7º mês de gestação. Eu estava trabalhando em Balneário Camboriú e também Camboriú, são 2 cidades, divididas pela BR-101. E era 10 horas da noite, mais ou menos, a gente havia terminado a conferência. Eu estava reunido com os obreiros bíblicos para oração, para avaliação, e o telefone toca. Minha esposa dizendo assim, olha, estou sentindo fortes contrações. Corra para cá. Eu falei, mas já são 7 meses. Ela disse, pois é. Eu encerrei a reunião rapidinho, fizemos uma oração, eu peguei o carro, nunca corri tanto na minha vida. Irmãos, era mais ou menos 1 hora e pouco de viagem, e eu corri, cheguei lá em casa. Quando eu abri a porta, ela me recepcionou com um sorriso e disse, foi alarme falso. E eu fiz assim, ó. Mas a médica dela disse assim, ó, quando chegar no 9º mês e as contrações se intensificarem de 30 em 30 minutos, 20 em 20 minutos, 15 em 15, 10 em 10, esteja no hospital, porque vai nascer. Foi dito e feito. Era um domingo de manhã, ela estava no seu 9º mês, as contrações vieram uma atrás da outra. E ela falou assim, olha, estou sentindo muitas contrações. Como já era o 9º mês, nós pegamos o carro e fomos. Quando chegou na clínica, a médica examinou e falou assim, a bolsa já rompeu. Entrou para a sala, foi cesárea e nossa filha nasceu. E, amigos, qual é a moral dessa história real? Olha aqui. Ao longo da caminhada, ao longo da gestação, em alguns momentos, a mulher pode sentir contrações. Mas, o que é mais assim plausível para a criança nascer, o mais certo, é no 9º mês, quando elas se intensificam. Olha aqui. Nesse planeta sempre houve violência. Sempre houve guerras. O povo de Deus vinha em guerra. Sempre houve terremotos. Quando Jesus morreu, irmãos, teve terremoto. Quando ele ressuscitou, teve terremoto. Imoralidade, imagine Sodoma e Gomorra. Então sempre teve isso que tem hoje. Só que nunca como agora. Irmãos, agora os sinais estão assim, ó, um atrás do outro, a gente nem tem como enumerar, nem a mídia consegue enumerar. Qual é a conclusão? As contrações se intensificaram. O filho está chegando. Breve Jesus voltará. São sinais de esperança. Sabe o que diz Lucas 21, verso 28? Lucas 21, verso 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Está aí, ó. Quando fala exultai, não quer dizer, irmãos, que a gente tem que se exultar com as tragédias e desgraças. Mas é exultar por quem está vindo. Jesus disse que a mulher, quando está para dar à luz, tem dores de parto. E sofre, mas quando chega a criança, ela esquece. Irmãos, um dia vamos esquecer tudo isso aqui. Não haverá lembrança das coisas passadas. Nada para assombrar. Claro que vamos lembrar das coisas boas, mas daquilo que é ruim, tudo vai ser esquecido, graças a Deus.
Irmãos queridos, os sinais estão diante dos nossos olhos. Mas não é para você se desesperar. Sabe por quê, irmãos? Sabe quem é o cabeça desta igreja? O Senhor Jesus Cristo. E Jesus não conhece derrota. Jesus não conhece o fracasso, não conhece o impossível. Ele é o nosso líder todo-poderoso. E nada temos que recear quanto ao futuro. A menos que a gente se esqueça como Deus tem nos guiado até hoje e vai nos guiar até o fim. Nada temos que recear. Sabe por quê? Como Deus tem conduzido sua igreja até aqui, Ele vai continuar conduzindo, porque Ele está no comando. Por isso não temas, não temas, Deus é com você.